Olá, graça e paz, Shalom, que o Eterno vos abençoe a todos que estão aqui no meu canal, que estão inscritos. Eu peço por gentileza que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal, você que não é inscrito, dê um like, isso nos ajuda e isso nos fortalece, tá bom? Você está vendo aí o vídeo, não vai ter slides, né, passando, no momento em que for citado a estudiosos ou alguma informação, é porque nós estamos aqui numa espécie de podcast, tá? Ou somente o áudio, vai somente o áudio, vocês, se possível, anotem em um caderno, vocês que querem fazer a anotação desse artigo. Hoje nós vamos falar da Epístola aos Colossenses, tá? Hoje nós vamos falar dessa Epístola de Paulo aos Colossenses, lembrando, pessoal, que nós estamos lidando também aqui no grupo com teologia científica e teologia sistemática, tá bom? A teologia sistemática, eu vou respeitar ela dentro dos seus parâmetros, tá bom? Não vou ensinar aquilo que eu quero, vou ensinar aquilo que a teologia sistemática ensina. Aqui no grupo temos nobres amigos que estudam e que amam o estudo teológico, têm suas determinadas instituições. E esses vídeos, geralmente de teologia sistemática, são direcionados a eles, tá? Aos que são monoteístas ou judeus, Bene Noa, são direcionados vídeos de análise morfológicos, sintáticos do hebraico, do Antigo Testamento, tá bom? E também do grego, do Novo Testamento. Que o Eterno abençoe a todos. Eu fico muito grato por estar aqui mais uma vez. E nós vamos hoje expor essa carta de Paulo aos Colossenses. É uma carta que tem 4 capítulos, tá bom? Uma carta que tem 4 capítulos. Vamos começar falando da autoria, tá? Anote, se você tem um caderno ou um papel, anote. Você que gosta de expor as escrituras, fazer esboço, conhecer. A autoria, ela é paulina, ela é de Paulo, nós chamamos de Paulo, epístola, né? Ou a carta de Paulo. Gostaria de citar dois grandes estudiosos, inclusive de renome, o Charles Lewis e o Mark Naylor. Tá? Charles Lewis ele diz: a crítica sóbria já chegou a reconhecer que é impossível negar a Colossenses a autoria paulina. Já Mike Naylor ele diz: não há nada na epístola que concretamente sustente dúvidas contra a autoria paulina. Tá? Então ele diz que não há dúvidas, não há nada nessa epístola, nessa carta, concretamente que sustente dúvidas contra a autoria paulina. Tá? Então, dois estudiosos de renome reconhecem, dentro da crítica textual da evidência externa, tá? Que essa carta tem uma autoria paulina. Vamos ver aqui os destinatários da mesma. Quem recebe a carta, né? Essa carta é direcionada a quem? Para quem? Né? Essa carta de Paulo é direcionada aos colossenses da cidade de Colossos, tá? Que morava Filemon e sua esposa, né? Nessa cidade, né? De Colossos ou de Colossenses. Então essa carta automaticamente é mandada para lá, para Colossenses, Filemon, sua casa, sua esposa e a congregação que estava ali em Colossos. Um detalhe muito legal é no versículo 7 do capítulo 1, onde é citado um jovem chamado Epáfras, que possivelmente foi um grande evangelista e provavelmente o pastor da igreja de Colossenses, né? Paulo ele nunca tinha ido a Colossos e ele manda essa carta direcionada também a esse pastor, né? Que possivelmente ordenado pelo mesmo, por Paulo. Então Epáfras, no capítulo 1, verso 7, vai dizer: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Olha só.
Então nós vemos até aqui a questão da autoria paulina, dos destinatários que essa carta foi, para quem foi. E agora nós vamos ver a data e o local. Essa carta ela foi escrita no ano, a data dela é de 59 a 61 depois de Cristo. O local foi em Roma, né? Provavelmente em Roma. Paulo até mesmo estava muitas das vezes preso, quando escreveu muitas cartas estava preso em Roma. E muitas das vezes era visitado pelos seus obreiros ou pelos seus líderes das suas determinadas igrejas. O propósito dessa carta, o propósito central dessa carta é o combate a uma heresia, tá? Anote, o combate a uma heresia, tá bom? Vamos ler aqui. No capítulo 2, exclusivamente no versículo 18, capítulo 2 de Colossenses, versículo 18, que diz: Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. Então, aqui mostra, no capítulo 2, nós podemos observar que culto a anjos era realizado por ali, por aquela cidade, né? Algumas pessoas cultuavam a anjos, não necessariamente na igreja de Colossos, e Paulo ele manda essa carta combatendo isso, né? Fora os judaizantes e legalistas também, né? Judeus, nós podemos observar, vendo essa carta aqui ali em Colossos, havia muitos judeus, muitas pessoas que eram judaicas ou praticavam o judaísmo e estavam querendo implantar isso na igreja de Colossos, tá bom? Então, judaizantes e legalistas, né, que nós chamamos de pregnosticismo. Pregnosticismo, o que é pregnosticismo? A palavra gnosis vem de conhecimento, né? Ou seja, vários outros tipos de conhecimento estavam acontecendo ali. É só ler o capítulo 2 que nós vamos observar. No capítulo 2, verso 16, vai dizer: Ninguém julgue pelo comer, beber, por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, né? Ou seja, os judaizantes estavam implantando, ou querendo implantar a religião judaica dentro da igreja de Colossos. Então, o grande combate de Paulo, ao mandar essa carta, ou seja, o grande propósito, perdão, de Paulo ao mandar essa carta era justamente combater essa heresia e ensinar os crentes em Colossenses a guardar o evangelho, a guardar a palavra de Deus e a ser perseverante na doutrina de Cristo. Vamos ver o tema dessa carta. O tema dessa carta é o senhorio de Cristo em relação à igreja dele, né? Ou seja, o senhorio de Cristo em relação à igreja dele. Vamos ver um esboço rápido do versículo. Anote aí. Capítulo 1, verso 2, nós observamos a saudação de Paulo. No capítulo 1 ao verso 2, nós vemos a saudação. Capítulo 1, versículo 3 ao 8, nós vemos os agradecimentos de Paulo. Capítulo 1, verso 8 e 9, a oração ao crescimento. Capítulo 1, versículo 13 ao 23, nós vemos a grandeza de Cristo. Capítulo 2, 4, 3, combate aos falsos profetas. Capítulo 3, versos 5 ao 18, nós vemos as práticas pecaminosas, né? Capítulo 3, verso 18 ao 25, nós vemos instruções gerais. No capítulo 4, 2, 6, oração. 4, 10 ao 18, saudações finais. Então, particularmente, o esboço dessa carta é assim.
nós observamos que ele ensina os cristãos de Colossos a andar dignamente, exorta para continuar firme, acerca das falsas doutrinas, pensar nas coisas que são de cima, e a exortação, a oração e as saudações finais. É isso que ele ensina, tá? Então a preocupação de Paulo no texto é expor isso. Vamos ver algumas verdades nesse texto. Primeiramente, nós vemos que em Colossenses, dignidade de Cristo, né? Enquanto que Efésios ele compara e fala sobre o corpo de Cristo. Em Colossenses já fala da dignidade de Cristo. Aquilo que nós vamos observar, segunda informação, é a palavra plenitude. Ela aparece 10 vezes no livro de Colossenses. A palavra no grego nós chamamos de pleroma, tá? A palavra pleroma aparece 10 vezes como sendo a plenitude de Deus. Nós podemos observar também na carta o culto aos anjos, que é um ponto que deve ser bem visto, tá bom? E analisado. Não sabemos como era feito tal ritual, como era feito o culto a esses anjos, mas era de alguma forma adorado. 2:18 de Colossenses. Nós vemos algumas características de Cristo aqui nessa carta. Por exemplo, Cristo como Redentor, Cristo como Criador, preservador, cabeça do corpo, reconciliador, santificador. Ouvimos da vossa fé, né? Outro ponto, ouvimos da vossa fé. Como eu falei antes, Paulo não tinha ido a Colossos, né? Ouvimos da vossa fé, quando Paulo diz. Cheios de conhecimento da vontade de Deus, é um outro ponto. E o último ponto é a imagem de Deus invisível. Ou seja, não que Jesus fosse ou é Deus Pai, mas Jesus torna Deus visível aos Colossos e à igreja de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Então ele torna o próprio Deus visível a todos que assim o creem. Tá bom? Então encerramos por aqui somente essas considerações referente à carta. Fui bem breve mesmo. Anote esses pontos, vejam esses pontos. E você que quer estudar, fazer um esboço ou algo parecido, vai lhe ajudar muito, principalmente na carta aos Colossenses. Desde já eu quero anunciar também que nós temos cursos teológicos, curso de hebraico, tá bom? Se você talvez deseja estudar conosco, é só colocar nos comentários, quem tem meu número aí, me chama no WhatsApp e vamos fazer esse curso, tá? Lembrando que agora no Natal tem uma promoção de Black Friday, somente até esse final aqui de ano dos cursos. Também tem alguns livros meus em PDF somente. E se alguém quiser adquirir, é só colocar aí nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Então que o Eterno vos abençoe. Peguem essa informação, anotem, estudem e cresçam, tá bom? Na graça e no conhecimento do Eterno Deus. Ficamos por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.